Olá, engenheiros e engenheiras do futuro, tudo bem com vocês? Nesse vídeo faremos uma introdução aos fenômenos de transporte. Quando ouvimos a palavra transporte, pensamos em algo que se desloca de um ponto ao outro. Então, o estudo dos fenômenos de transporte é então o estudo do transporte da quantidade de momento, da transferência de calor e da transferência de espécies químicas. Os fenômenos de transporte estão presentes em diversos aspectos das nossas vidas, desde o transporte de oxigênio e nutrientes pela nossa corrente sanguínea, através do sangue, que é bombeado pelo coração, passando pelo processo de cocção dos nossos alimentos, e nos meios de transporte em sua aerodinâmica e lubrificação, além de diversos processos industriais que utilizam os princípios de fenômeno de transporte para aplicar força, transferir calor ou transferir uma espécie química de um local para outro, como acontece, por exemplo, no processo de cementação. Cabe ressaltar que, apesar de estudarmos normalmente esses fenômenos separadamente, eles ocorrem mais em conjunto do que isoladamente. Então, esses fenômenos acontecer de maneira isolada é uma exceção à regra, e não a regra em si. Os fenômenos de transporte eles são agrupados porque os mecanismos moleculares por trás desses fenômenos estão relacionados e essa movimentação molecular e as interações dessa movimentação produzem o transporte. Por isso, os fenômenos de transporte podem ocorrer em 3 níveis de escala. Escala macroscópica, a escala que vemos mais usuais em engenharia, que é uma escala maior. Escalas microscópicas, nas quais os fenômenos ocorrem em pequenas regiões. E na escala molecular, nas quais a amplitude considerada é da ordem de grandeza da distância livre entre as moléculas. Assim como os mecanismos moleculares estão relacionados, as equações que descrevem esses fenômenos também o são. A primeira equação vem da transferência de momento, a segunda vem da transferência de calor e a última da transferência de massa. Pode-se notar que elas são compostas de uma mesma estrutura de derivadas, apenas mudando a constante multiplicadora e termos na soma final. Pode-se notar também que as equações de transferência de calor e de transferência de massa dependem intimamente da resposta encontrada para as velocidades, encontradas na transferência de momento. Por fim, esses fenômenos podem ser classificados de acordo com seu comportamento no tempo, como sendo em regime permanente, o que significa que o fenômeno ocorre independentemente do tempo, ou em regime transiente, no qual o tempo influencia o comportamento do processo. Em termos matemáticos, dizer que algo está no regime permanente significa dizer que a derivada dessa propriedade no tempo é igual a zero, enquanto, no regime transiente, essa derivada é diferente de zero. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é um pouquinho mais curto porque é só uma introdução e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!